Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema como orar de forma específica. E nós vamos iniciar a partir do texto de Hebreus 11, e eu vou ler para vocês do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz com toda clareza em Romanos 12, versículo 3, que Deus deu fé a todos os cristãos, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se Deus não nos tivesse dado fé, seria irracional que Jesus Cristo nos pedisse para crer. Ao contrário, Cristo repreendia as pessoas que não criam. Portanto, você tem fé para ver os milagres realizados em sua vida hoje e agora. Você não precisa se preocupar com a medida de fé que recebeu, mas preocupe-se com o desenvolvimento da fé que você já possui no coração. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Em primeiro lugar, se você quer desenvolver a sua fé, aquela que já existe em seu coração, é preciso que você tenha objetivos claramente definidos. Não peça generalidades. Enquanto você aguarda sua resposta, comece a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, como está escrito lá em Romanos 4,17. Assim, defina precisamente tudo o que você necessita. Procure ver as coisas com a máxima clareza, com os olhos da fé. Se você não tiver uma visão nítida do seu objetivo na vida, Deus não pode lhe dar uma resposta definida às suas orações. Lembre-se que quando Jesus estava descendo a estrada de Jericó e o cego Bartimeu se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Todos sabiam que Bartimeu estava clamando pela cura de uma cegueira. Mas Jesus lhe perguntou de modo bem específico: que queres que eu te faça? Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas Cristo queria que ele fizesse uma declaração bem definida com a sua própria boca. Assim disse o cego: Senhor, quero ver. Então Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Não ore mais assim: ó Deus, abençoe a minha família, o meu trabalho. Que tipo de bênção você deseja? A Bíblia contém mais de 32.500 promessas de Deus. Então, eu pergunto: que tipo de promessa você precisa? Você quer todas as 32.500 de uma só vez? Se você quer que seu marido seja salvo, seja específico em sua oração. Pai, meu marido, por exemplo, tem 47 anos de idade, ele é alcoólatra e é pedreiro, mas não há trabalho e não temos dinheiro. Pai, salva-o. Seria feito conforme você crê em sua oração. Diz a Bíblia que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado do céu. Quando Moisés estava nas praias do Mar Vermelho, tendo o exército egípcio nos calcanhares dos israelitas, esses não sabiam o que fazer. Então Moisés se pôs a clamar ao Senhor, mas o Senhor repreendeu a Moisés por causa da sua oração. Disse-lhe o Senhor: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés, estende a tua mão e divide o Mar Vermelho. Era da responsabilidade de Moisés exercer fé em Deus. E eu te digo, é sua responsabilidade hoje, e não de Deus, o exercício da fé. Deus lhe deu a sua palavra, ele lhe deu espírito e fé. Agora, ele lhe pede que você creia. Não precisamos esperar até o próximo ano.
Podemos experimentar os milagres da salvação, da cura e das respostas às nossas orações agora mesmo. Em segundo lugar, você deve apresentar a Deus um pedido específico. Diz a Bíblia que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperar algo significa ter entusiasmo a respeito de algo. Se você tem um objetivo, você precisa envolvê-lo em entusiasmo, em um desejo fervoroso de ver esse objetivo realizado. O Espírito Santo traz entusiasmo ao seu coração. Ele possibilita você enxergar o seu objetivo com grande entusiasmo e fica morando dentro de você. Mediante sua imaginação santificada, você começa a ver o seu objetivo alcançado, realizado. E à medida que você vai caminhando em sua imaginação, você começa a sentir e a usufruir esse objetivo alcançado. Muitas pessoas querem ter o que objetivo na realidade, antes de tê-lo em sua imaginação. Mas as coisas não funcionam assim. Se você não mudar a sua imaginação, não torná-la diferente, na verdade, você não poderá ter vitória em sua vida. Disse o Senhor Jesus: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. A palavra grega para arrepender-se significa mudar o modo de pensar, mudar o modo de sentir. Mediante Cristo, podemos mudar. Sair da consciência da doença para a consciência da saúde. Da consciência do fracasso para a consciência do sucesso. Manda-nos a Escritura que vigiemos o nosso coração, acima de todas as coisas, porque do coração partem todas as saídas da vida. A sua vida futura depende do seu pensamento hoje e da sua imaginação. Se você encher o seu coração de pensamentos negativos, você jamais será vitorioso. Pense como Deus pensa. Veja as coisas como Deus as vê. Fale como Deus fala. Mude a sua imaginação. Adquira uma expectativa entusiástica e veja os seus resultados realizados. Depois, consiga as coisas pela fé. Desenhe o quadro do que você quer, com toda a clareza em seu coração. Depois, pela fé, ajoelhe-se e ore até que esse quadro seja substituído pelo real, até que o sonho se transforme em realidade. Certeza em grego significa título de propriedade, documento legal. Desde que você tenha a escritura de propriedade de uma casa, essa casa lhe pertence. Depois que você ora, você passa a ter a certeza de que Deus respondeu a sua súplica. Pela fé, você passa a possuir o título legal de propriedade. E o bem vai para a pessoa que possui a escritura definitiva. Deus é o mesmo em todo o universo. É a nossa fé que move a mão de Deus. Liberte-se desse pensamento negativo, segundo o qual a tarefa à sua frente é impossível. Substitua pela ideia positiva de que tudo é possível ao que crê no Senhor Jesus Cristo. E quando você tiver essa certeza, comece a invocar as coisas que ainda não tem, como se você já as tivesse. Você precisa crer na palavra de Deus, a palavra da criação. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele criou os céus e a terra pela sua palavra. Deus criou as estrelas e todo o universo pela sua palavra. E Deus quer que você pronuncie as mesmas palavras com a sua própria boca. Abraão estava com 100 anos de idade e Sara com mais de 90, quando Deus lhe deu a promessa e a certeza de que eles teriam um filho. Todavia, Deus impôs uma condição. Abraão deveria chamar o seu filho, que ainda não existia, como se ele já houvesse nascido. Disse Deus: vou mudar seu nome. Você não mais se chamará Abrão, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. E a sua esposa não será mais Sarai,
mas Sara, que significa anfitriã. Abraão poderia ter retrucado: todas as pessoas vão rir de mim e da minha esposa, porque não temos um filho sequer, e chamamo-nos um ao outro anfitriã e pai de muitas nações. Vão pensar que ficamos malucos. Todavia, Deus nunca concorda com objeções tolas, humanas. Abraão e Sara agiram de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor nos manda que chamemos as coisas que ainda não são, como se já fossem. Devemos agir como se as nossas orações já houvessem sido respondidas. Pronuncie a palavra da criação. Os apóstolos do Novo Testamento, os discípulos de Jesus Cristo, jamais relutavam ou choravam diante do público, mas simplesmente pronunciavam a palavra da criação. Quando orando a sós, realmente, eles relutavam e choravam diante de Deus, mas na presença do povo, na vanguarda do campo de batalha, jamais choravam, jamais agonizavam, apenas pronunciavam a palavra da criação. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E eu te pergunto, por que nós não podemos dizer palavras assim? Temos o mesmo Deus, a mesma fé e recebemos as mesmas promessas. Não se transforme no mendigo santo. Torne-se um criador. Quando você tiver certeza, pronuncie a palavra da criação. Diga ao teu lar: acalma-te, tenha paz. Envie a palavra, dê a palavra e você verá a palavra distribuída pela fé em seu coração, espalhar-se e transformar-se em milagres. Não vamos viver segundo a aritmética, mas segundo a fé. Quando Cristo estava pregando no deserto, 5.000 homens e mais as mulheres e crianças o ouviram o dia todo. Entendendo que as pessoas sentiam fome, Jesus chamou seus discípulos e lhes ordenou: dai-vos de comer a eles. Essa foi a palavra de criação. Mas Filipe estava tão envolvido com a aritmética que realizou uma pesquisa. A seguir, dirigiu-se a Jesus e disse: Jesus, tu nos pediste que alimentássemos a multidão, mas já é quase noite. Não existe comida para ser comprada, e ainda que existisse, precisaríamos de pelo menos 200 denários. Não temos dinheiro. Filipe apresentou um relatório impecável, dando a informação financeira correta. Mas André caminhou um pouco mais pela fé e encontrou 5 pães e 2 peixinhos. Levou-os a Jesus pela fé e com visão, dizendo: Jesus, tenho esses 5 pães e 2 peixinhos. É muitíssimo pouco, mas se tu os abençoares, sabemos que é possível alimentar a multidão. Jesus não repreendeu Filipe, mas deixou-o de lado. Dirigiu-se para o lado de André e abençoou o pão e o peixe e alimentou a multidão. Você porventura se queixa que está sem dinheiro? Está você disposto a ser orientado pela aritmética, ao jeito de Filipe? Ou você vai permitir que Jesus Cristo dirija a sua vida, multiplicando o que você tem? Você vai obedecer a Jesus Cristo, que lhe ordena que alimente essa geração? Ambos, Filipe e André, eram discípulos de Jesus. Estavam ambos no mesmo deserto, à mesma hora, nas mesmas circunstâncias difíceis. Mas Filipe foi posto de lado pelo Senhor e André foi aceito. Você prefere ser posto de lado por Jesus? Ser deixado a sós com seus cálculos? Essa época precisa de milagres e você sabe quem é a fonte de poder miraculoso. Você dispõe do Espírito Santo, tem a palavra viva de Deus e conhece o Cristo vivo. O Senhor está chamando você e pedindo-lhe que dedique a sua vida a Ele. Ele está dizendo a você: levante-se e atenda às necessidades dessa geração.
Eu desejo abençoar este povo. Por isso, eu convido você. Vamos levantar-nos pela fé e começar a alimentar a nossa geração para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, não nos deixe andar como Filipe, que andava com a visão natural, apenas olhando para os cálculos, para os números, mas que nós sejamos como André, que tenhamos a visão espiritual, onde com um pouquinho que ele tinha, ele conseguiu se lembrar de que Jesus é o Todo-Poderoso e que ele poderia abençoar e multiplicar aquilo que ele estava entregando ao Senhor. E que nós também venhamos nos lembrar que Deus é o Deus da multiplicação. E da mesma forma que aconteceu com André, que nós tenhamos essa disposição. Deus não permita que os pensamentos negativos ou que a falta de fé domine a nossa mente e o nosso coração. Mas que nós venhamos ter a certeza e a convicção de que a tua palavra é viva, que é verdadeira e que o Senhor vela para cumprir. E que nós nunca venhamos nos esquecer de todos os milagres que o Senhor operou e continua hoje operando e eternamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aproveite esse momento, peça perdão pelos seus pecados e o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, se dispõe a partir de hoje a voltar à casa de Deus e a seguir a palavra do Senhor como prática de fé. Por isso, eu os abençoo em nome de Jesus. Se você quiser falar conosco, poderá fazê-lo através do WhatsApp do seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Acompanhe-nos no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.